Senhor, em nome de Jesus, eu apresento cada um que está aqui, a mente, o coração, que o Senhor possa falar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você já parou para pensar o que seria de Ana se não houvesse uma Penina? Eu li isso no Instagram esses dias. Vocês leram? O que seria de Ana se não houvesse uma Penina para perturbar a vida dela? Ela não teria chorado. Se ela não tivesse chorado, não teria orado. Se não tivesse orado, não teria crido, não teria nascido Samuel. O que seria, isso me fez pensar outras coisas, o que seria de Moisés se não existisse um faraó? O que seria de José se não fossem os irmãos dele? Te coloca para pensar isso. O que seria de Davi se não existisse um Golias? Algumas circunstâncias que a gente olha e que acha, e que chora, e acha que está tudo perdido. Vocês lembram, eu chorei lá na casa de vocês, não foi? Estava perdido aquele negócio. Tem momentos que a gente acha que está tudo perdido. O que seria da Daniela? Hoje o Ferretti falou assim, culto de fé e milagres, amor, tem tudo a ver contigo. O que seria da Daniela se ela não tivesse passado tudo que ela passou para chegar aqui hoje e poder contar, ser um testemunho vivo para vocês? O que seria da sua vida se você não tivesse passado o que você passou? Onde você estaria hoje? Cada um tem um propósito de Deus. Você tem um propósito. O que é um propósito? Vocês já pararam de pensar nisso? Para pensar nisso já, né? Propósito é aquilo para qual você nasceu. A nossa igreja é muito bom porque ela fala sobre propósito o tempo inteiro. E que você nasceu com um propósito que você tem que cumprir. Você nasceu para aquilo. E aquilo ferve no seu coração. Você nasceu para pregar o evangelho. Você nasceu para ser um homem ou uma mulher de Deus. Você nasceu para, através das suas mãos, você fazer uma arte que toca as pessoas. Mas o maior propósito é você. O maior propósito de Deus não é só aquilo que Ele vai fazer através de você, mas aquilo que Ele vai fazer em você. Porque Ele morreu na cruz do Calvário por você e por mim. O que seria de Moisés se não fosse um faraó? Ok, talvez ele não cumprisse esse propósito, mas o maior milagre que Deus fez foi quem Moisés se tornou lá na frente. O maior milagre não é tudo que eu venci até aqui. É quem eu me tornei. Quem você se tornou. A pessoa de fé. A pessoa que venceu grandes batalhas ou pequenas batalhas. E que isso aumentou a sua fé. Cada vez um pouquinho mais, não é verdade? Eu consegui, vou contar aqui, não é um testemunho, é um comentário, né? Porque testemunho é quando leva a pessoa para frente, é uma coisa bacana que aconteceu. Para não dizer que é um testemunho, eu vou contar para vocês que eu consegui. Eu tenho 3 discípulas, mas elas não sabem que são minhas discípulas. São 3 meninas que eu pedalo, eu falei que eu vou compartilhar lá para elas assistirem. E no grupo, tem uma jovem, e ela é mais medrosa do que eu. Gente, eu consegui achar alguém mais medrosa do que eu. A única diferença minha e dela, eu não vou falar o nome dela para não expor, vai que ela está lá no YouTube. A única diferença minha e dela é que eu acho que eu consigo enfrentar mais os meus medos do que ela. Olha o que ela fez. Ela chegou para mim. Eu falei, amiga, você não vai pedalar? Ouça isso. Aí ela falou assim, não vou. Eu falei, mas por que você não vai? Tem tanto tempo que você não vai. Ela falou assim, eu não vou porque eu vou viajar no dia 7 de julho. Eu falei, ué, gente, mas o que tem hoje? Tem mais de 1 mês e meio, amiga, para chegar 7 de julho. Por que você não vai? Ela falou assim, porque eu tô com medo de cair. Eu falei, ué, mas amiga, mas você vai, mas negócio longe, você está preocupada de cair esse tempo todo, né? Aí ela falou assim, porque eu vou viajar, se eu cair, como é que eu vou viajar? Eu falei assim, mas se o avião cair? Eu
Eu falei, amiga, se o avião cair, tu não chega em Paris nunca. Aí ela, não fala isso, que coisa você falar isso pra mim, eu morro de medo de avião. Tá bom, vamos mudar de tragédia. Vai que o Uber bate, você indo pro aeroporto e tu não viaja, amiga. Como assim você não vai? Tudo isso para dizer que o maior milagre acontece dentro de nós. E o quanto medo, ou nós mesmos nos paralisamos. Presta atenção. Ela é uma médica e ela compartilhou algo comigo. Quando ela falou isso, eu falei para ela, eu brinquei e eu falei assim, caramba, às vezes a gente deixa de viver porque a gente tem medo de viver. Existem pessoas que estão vivas e estão mortas por causa de alguma coisa. E tem pessoas que aparentemente a gente olha e acha que está morto, mas não está, está mais vivo do que nós estamos. Ela trabalha num setor de oncologia. E ela falou assim, engraçado você falar isso para mim, Dani, porque eu trabalho com pessoas que são paraolímpicos, estão enfrentando doenças e que me acompanham no pedal, vê que eu pedalo e gostariam de estar onde eu estou. E eu não estou indo porque eu estou com medo. E tem pessoas muito mais limitadas que gostariam de estar fazendo o que eu escolhi não fazer por medo. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes a gente para, existe uma doença, uma falta de fé, acho que eu não posso dizer que é uma doença, uma falta de fé, que nos amedronta ao ponto de nos paralisar para não alcançar o milagre. Eu estava lembrando, o Ferretti falou que o filme é do Ben-Hur, eu não lembro qual é. Eu vi um filme quando eu era criança, eu nunca esqueci. Se você viu esse filme, você vai lembrar. Existe uma mulher, senão eu não vou conseguir pregar hoje, vou atrasar aqui, eu só tenho 22 minutos. No filme aparecia uma mulher que estava aleijada em cima de uma montanha. Eu era criança, não lembro disso direito, assim. Eu lembro, minha mãe e meu pai adoravam ver aqueles filmes. Lembra aquele Jesus do olho azul, antigo aquele filme? Eles adoravam ver aquilo na Páscoa, então tinha aquela sequência, assistia todos. E aí, aquela mulher estava lá e o homem chegava para ela e dizia assim, por que você o segue? Ele não te curou, você continua aleijada. E ela falou assim, eu estou curada. Porque ele curou o meu interior, eu não estou mais aleijada, eu não me vejo aleijada. Então, muitas vezes a limitação, ela está dentro da gente. Ela não está fora. Para você conquistar o seu milagre, você primeiro precisa vencer o que está dentro de você. Você, a gente precisa vencer nós mesmos. Em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Permitir que Deus entre no nosso íntimo e visite aquilo que nós somos lá no escondido, que ninguém sabe. Às vezes você olha para uma pessoa assim e não sabe o que ela passa, não é verdade? Quando a pessoa abre a boca para contar, você não sabe o que a pessoa do seu lado está passando. Queridos, a pior escravidão é aquela que escraviza a mente. O quanto ela faz a gente ficar longe do propósito de Deus. Ou talvez você esteja cumprindo o propósito, mas o maior propósito é aquilo que Deus vai fazer dentro de você. Por isso que existem algumas áreas da nossa vida que é uma bênção, mas algumas elas ficam ali presas, escondidas. Porque a mente é como se ela estivesse ainda escravizada. Por isso que em Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que isso está na Bíblia, querido? Agora, o contrário do que você pensa, isso não é uma palestra motivacional. Parece, não parece? Aqui, Liette. Isso não é uma palestra motivacional. Isso é uma palavra de Deus
que diz para você que você é muito mais importante do que aquilo que você vai realizar. Você, ele morreu por você. Ele foi para a cruz do Calvário por você. E aquilo que você se transforma em Deus é mais importante do que tudo isso. Porque todo o universo foi criado para você. Por intermédio de Jesus. Mas foi para você e para mim. Então você é mais importante. Como pode a gente escolher ser escravizado? Como pode a gente escolher viver debaixo de medo? E aí eu queria falar de quem? Elias. Queria falar de Elias. Rapidamente, em 21 minutos eu vou falar desse homem. Pano de fundo. Pano de fundo da história de Elias. Existia Acabe, que era um rei de Israel. Rei de Israel pecador, né, perdido, e escolheu casar com uma mulher chamada Jezabel, que era uma Cirofenícia? Esqueci. Enfim, essa mulher era a personificação do mal, gente. Sabe o que é uma mulher perigosa, mandona, dominadora? Só para vocês terem uma ideia, ele queria comprar, eu estava conversando com o Ferretti hoje, ele queria um rei, ele queria comprar uma vinha. Chegou para o dono da vinha e falou assim, me vende essa vinha. O homem falou, eu não vou vender minha vinha porque você é um pecador, e eu não vou vender minha vinha para você porque é herança dos meus filhos, eu não vou vender para você, um homem pecador, não vendo. Ele foi embora, chegou em casa, ficou triste ao ponto de não comer. Ficou triste, arrasado. Essa mulher quando olhou, tá triste por quê, homem? Tô triste porque não quis me vender a vinha. Aí ela falou assim, não acredito que ele não quis. Ela foi lá, matou o homem e deu a vinha de presente pro marido. Essa mulher é terrível, gente. Essa mulher não prestava, não. Matou, e aí o que acontece? Matou 50 profetas. Ela perseguia os profetas do Deus vivo. E essa mulher era a personificação do mal. Elias se levanta como profeta nessa geração com esse quadro, uma mulher perseguidora, dominadora e um rei que era um pecador e omisso. Esse homem era um rei de Israel, mas ele era omisso. Ele casou com uma mulher e ele era omisso. Você vê um rei, ele podia ter tomado a vinha do homem, mas não, ele era omisso. E aí o que acontece? Se levanta esse profeta Elias, e quando Elias se levanta, ele fala, Acabe, tenho uma notícia para te dar, vai ter uma seca terrível sobre a terra. Acabe ficou, como é que ficou, gente? Muito chateado. E essa mulher começou a perseguir os profetas. 1 Reis 17:1, se puderem colocar lá, eu agradeço. Nesse quadro de crise e perseguição, qual era o propósito de Elias? Libertar o povo, sim ou não? Ele tinha um chamado que era para libertar o povo, de chamar o povo a voltar a adorar a Deus. E aí, em cima disso, o que acontece? Esse homem, chega Elias e ele é perseguido. Só que Deus tinha algo muito maior para fazer na vida dele. É isso que eu quero falar essa noite. Quando eu botei aqui, ó. Quando ele foi perseguido, eu estou tentando lembrar a história. Me perdi aqui no papel, tá, gente? Não repara, não. Quando ele foi perseguido, ele pegou, Deus chegou para ele quando ele lançou essa palavra. Eu fiquei tentando lembrar que a mente está ficando ruim. Elias, vai e se esconde. Elias saiu correndo e se escondeu. Deus chega para ele e diz assim, olha, depois que ele se escondeu, vai para tal lugar que uma viúva vai te sustentar. O que você pensa quando Deus diz para você que uma viúva vai te sustentar? Viúva é rica, gente. É ou não é viúva rica? Deus falou assim, olha, irmão, vai para lá, que eu tenho uma pessoa que vai te sustentar. Você falou, tranquilo, mulher morreu, mulher está bem, a viúva ficou de boa, vou ficar bem na foto. Quando ele chega lá, a viúva era pobre. Ele falou assim, não acredito. Ele falou assim, você me traz uma água, viúva? Trago, levou a água para ele. Agora faz um pão para mim, pão, estou com fome, andei um tempão, me serve um pão. Pão eu não tenho, vou comer eu, meu filho, a gente vai morrer.
Desfecho dessa história. Deus estava tratando com Elias, ao ponto que o filho dessa viúva morreu. O único filho que ela tinha. E aí foi quando Elias pegou e ressuscitou o filho dessa viúva. Quando ele ressuscitou, você acha que o maior milagre foi feito no filho da viúva, na vida da viúva, mas também na vida de Elias. Porque foi nesse momento que ele conheceu esse Deus em sua profundidade. E foi quando ele foi levado. Foi quando ele tocou fogo no altar. Foi quando ele foi enfrentar os profetas de Baal. Foi nesse momento que o Senhor falou: agora você sai daí, Elias, e você volta. Só que esse mesmo homem, depois que ele tacou fogo no altar, tá lá por volta, não vai dar tempo, lá 24 foi quando o filho da viúva morreu. 1 Reis 18:1. Deus chega para ele e falou assim: agora chegou a hora, você volta, Elias, e vai para Acabe. Ele falou: como assim, Senhor? Eu vou voltar agora e vou enfrentar aquele homem com aquela mulher doida. É isso mesmo? O Senhor falou: vai. Volta a ele, como sempre a gente quer dar um jeitinho. Falou com quem? Com o mordomo. E aí foi quando aconteceu o milagre. Vocês lembram disso? Desceu o fogo do altar. Consumiu tudo. Só que esse mesmo homem, depois de tudo isso que ele fez, quando veio uma sentença de morte. Porque quando Jezabel falou assim: olha, Acabe chegou em casa e falou: ó, sabe o que ele fez? Acabe era terrível, chegou para a mulher: tu sabe o que ele fez? Elias matou os profetas, tacou fogo lá, foi uma maior confusão, hein? Queria te falar não, mas falei. A mulher falou: ah é? Elias, amanhã essa hora você está morto. Quando chegou esse momento na vida de Elias, ele falou assim: pronto, perdi minha vida, e agora? Ele andou pelo deserto. O engraçado é que a palavra diz que Deus sustentou Elias enquanto ele andava no deserto, para poder se esconder numa caverna. Se não fosse propósito de Deus, Elias não teria ido, e Deus não teria sustentado ele durante o caminho. Só que Deus estava tratando com esse profeta. Enquanto ele caminhava para longe daquilo que era propósito, para se esconder numa caverna, durante 40 dias e 40 noites ele caminhou. Se escondeu dentro dessa caverna. E ficou ali escondido. Escondido nessa caverna. 1 Reis 19:11. Depois dele ter seguido, e sai e põe-te neste monte perante o Senhor, no monte de Deus, Monte Horebe, que significa a presença de Deus. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Próximo. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. E foi nesse momento que o profeta ouviu a voz de Deus. Você sabe o que isso representa, querido? Para mim, que muitas vezes você está vivendo grandes coisas até em Deus. Vem um terremoto, vem um fogo. Mas muitas vezes o que a gente precisa é ouvir o murmúrio do Senhor. É o íntimo, é aquela voz que você ouve no pé do ouvido. É aquela voz que vai tratar o seu íntimo, a sua alma, aquilo que você tem de mais profundo. Aquele lugar que só Deus conhece. É um lugar escondido. E que muitas vezes o nosso milagre mora ali. Porque muitas vezes é nesse lugar onde habita o medo, onde habita a falta de fé para você conquistar o seu milagre. É nesse lugar escondido da nossa alma. E que esse homem, esse profeta, um homem como eu e você, mas que fez grandes obras, grande, muito grande. Ele ressuscitou um menino.
Ele jogou fogo, que clamou e caiu fogo do céu. Pensa nisso. Mas que precisou ir para uma caverna para ser tratado. Precisou ouvir a voz do Senhor no pé do ouvido. E hoje, a pergunta que eu tenho para você é o que você precisa tratar na sua vida, mas no seu íntimo, aquilo que ainda está bem profundo. Ou que milagre você precisa conquistar, que milagre na sua vida ainda não veio, mas porque existe algo e que nem você sabe. Sabe aquelas áreas da nossa vida que você roda e não passa? Roda e não passa. E que muitas vezes o Senhor te colocou nesse lugar para tratar alguma coisa. Porque Ele quer falar com você onde você está. E eu tenho essa pergunta para você essa noite. Já até esqueci a palavra, já não li nada. Embolei todos os papéis aqui, não adiantou nada esse monte de papel. O que você precisa de milagre? Qual é a voz que você precisa ouvir de Deus? Para você sair do lugar que você está. Sabe o que Deus falou para esse profeta depois? Falou assim, vai e volta o seu caminho. Querido, voltar o caminho é muito mais difícil do que o recomeço. Porque o recomeçar você zera e começa tudo de novo. Mas voltar o caminho é você pegar o machado onde você derrubou. Voltar o caminho é você pedir perdão. Voltar o caminho é você olhar a sua mazela. Voltar o caminho é você ver onde é que é a sua falha e onde você errou. Voltar o caminho num casamento é pedir perdão. É muito fácil às vezes, não, vamos zerar aqui e começar, mas tem coisas que não dá não. O Senhor está dizendo volta, porque se você não voltar, você não vai arrumar. Volta, pede perdão, fazer o caminho de volta é voltar. É confrontar, é olhar para a dor. Quantos precisam perdoar um pai e uma mãe? Gente, o que eu fiz de terapia para perdoar minha mãe, eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiz pós-graduação em terapia. Fiz encontros, reencontro, foi uma confusão danada. Quando eu comecei a admirar a minha mãe, vi a história da minha mãe, meu coração se encheu de misericórdia. E eu perdoei a minha mãe. Eu choro, sabe por quê? Eu só perdi tempo. Deus falou, faz o caminho de volta. Volta e olha, volta e vê, volta e perdoa. Muitas curas e processos na nossa vida vai acontecer quando você fizer o caminho de volta. Volta a ser servo. Vivemos numa sociedade que a gente quer ser servido, não quer servir não. Ferretti falou em dar, doar. Às vezes a gente doa, sabe para quê? Para não ouvir mais. A pessoa pede, toma. Muitas vezes é assim. Volta, faz o caminho. Faz o caminho de servir, faz o caminho de amar. Às vezes a gente está orando no altar por um filho, ora pelo filho. Mas você precisa fazer o caminho de volta e voltar a ser pai. Você precisa voltar. E eu quero te chamar essa noite a esse confronto com Deus. Você olhar para dentro de você e ver que caminho você precisa voltar. Para onde você precisa voltar? Em Deus. Qual a voz que você precisa ouvir? Feche os seus olhos. Senhor Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor Espírito Santo de Deus. Nós te clamamos, Senhor, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Senhor, traz a nossa memória. Senhor, enche o nosso coração com aquilo que precisamos, ó Deus, ouvir de Ti. Esse sício suave, esse sussurro ao pé do ouvido, Senhor, que nos leva à Tua presença, à Tua doce presença. A Tua presença que cura, que nos confronta a sermos melhores. Esposas, maridos, pais,
servos, filhos. É a tua presença, Senhor. Senhor, fala o nosso coração. Nos diz qual é esse caminho de volta. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor usou as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Usou os fracos para confundir os fortes. Senhor, eis-nos aqui. Estamos aqui. Alguns feridos, alguns confusos, mas querendo ouvir a tua palavra, para poder receber uma dose nova de fé e de milagre, e conquistar, ó Deus, o verdadeiro propósito em Ti. Querido, se você está aqui nessa noite, e você tem algo no seu coração, alguma área da sua vida, que você quer ouvir essa voz do Senhor, que você quer fazer o caminho de volta, eu quero te convidar a você ficar em pé onde você está. Se Deus falou com você, fique em pé onde você está. Só você, que Deus falou com você e que você sente que você precisa fazer esse caminho. Eu quero te chamar, você que ficou de pé. Eu vou orar por você. E durante o louvor, você vai fazer aqui o caminho do altar. Você vai passar aqui como se você estivesse fazendo o caminho de volta. E eu queria que você não fizesse isso de qualquer maneira, mas você fizesse declarando diante de Deus o caminho que você está fazendo. Porque não sou eu, não é ninguém que está aqui, é você e Deus. Porque é algo íntimo com você e com Ele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te clamo, Senhor, nesse momento, Espírito Santo de Deus, que haja cura, que haja libertação, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, pega a nossa mão, querido Senhor, vai pegar a sua mão agora e vai te fazer esse caminho de volta. Você não está sozinho, pode vir, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Venha por aqui, ó. Saia do seu lugar. Venha. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Não estou sozinho, tu estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo. Só um minutinho. Gente, olha só. Acende a luz aqui, por favor. Gostei muito, foi muito bom. Só que dessa vez, vocês vão fazer esse caminho de volta como guerreiros. Achei muito legal, foi bom, gente, foi bom. Curti. Senti que vocês sentiram no coração. Vem pra cá, Ferrete, porque agora é momento de guerra. Amém? Você vai fazer esse caminho de volta agora como profeta. Porque Deus falou comigo quando vocês passaram aqui, fazendo esse caminho com o coração quebrantado. Amém, glória a Deus. Mas agora vocês vão fazer esse caminho como profeta da vida de vocês.
Você vai fazer esse caminho profetizando que você venceu, que você conseguiu, amém? Então faz o caminho, Ferrete, vamos orar. Liga aí. Bota, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio. Eu posso ouvir você cantando isso? Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Toda tempestade, todo vento forte, toda ameaça do inferno não podem paralisar o teu propósito. Nada que Jezabel, nada que qualquer pessoa fale para você ameaça pode paralisar o teu propósito. É hora de posicionamento. É hora que você se posiciona contra as circunstâncias. Porque as circunstâncias não tomam conta da tua vida. Porque você entregou a sua vida para Jesus. Agora a tua vida é dele. Nenhuma circunstância, nenhuma palavra,
lançada sobre a tua vida que não tem acordo com Deus, prospera. Na tua tenda não há encantamento. Repete essa oração comigo. Senhor, eu te recebo como Senhor e como Salvador da minha vida. Eu entrego o domínio, o comando, minhas decisões na tua mão. Faz, Senhor, em mim como tu queres. Escreve o meu nome no livro da vida e que ninguém, nada possa tirar meu nome de lá. Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Deixa eu orar agora por você. Senhor, eu sei que algumas pessoas ou muitas pessoas já fizeram essa oração um dia. Senhor, faz-nos voltar no caminho para nós vermos, Senhor, para nós vermos a nossa caminhada cristã novamente. Essa oração é uma oração que eu fiz há muitos anos e que eu sei que muitas pessoas aqui fizeram há muitos anos. Mas eu quero te pedir, renova essa oração no nosso coração. Renova esse caminho no nosso coração. Senhor, lá na tua palavra, no livro de Apocalipse, fala: volta, 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 volta para onde você andava, volta, volta. E eu quero voltar. E muitas pessoas aqui também querem voltar. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar a ouvir tua voz. Nós queremos voltar a fazer a tua vontade o tempo todo. Nós queremos andar nos teus caminhos. E nós não queremos ficar dentro de uma caverna com medo. Nós queremos ganhar as nações. Nós queremos falar de ti para todas as pessoas, independente da circunstância. Tira o nosso medo de falar de ti. Tira o nosso medo de fazer a tua vontade. Doa quem doer. E toda vez que alguma ameaça vier sobre nós, que nós possamos lembrar da nossa identidade, do dia que nós fizemos essa oração pela primeira vez, e nós saibamos que nosso corpo não é mais nosso, que nós não somos donos de nós mesmos, nós temos um dono, e esse dono morreu na cruz. Ele nos fez servo e nos fez filho. Recebe, Senhor, cada um que fez essa oração de coração como filho, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre vós. Essa semana você vai ter muita paz. Paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma colheita. Como é que vai ser sua colheita? Em todos os sentidos, não só no financeiro, em amizades, em relacionamentos, em alegria, a alegria do Espírito Santo. Essa semana você vai ter surpresas de Deus, surpresas com Deus. Você não vai ficar mais acuado na caverna. Você vai sair, vai cumprir o propósito que Deus já te chamou e já te falou. Saia da caverna, saia da caverna. Essa semana sai da caverna e vai cumprir o propósito. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.